Olá, ouvintes do podcast Jurídicos Advocacia, eu sou a advogada Tatiana Casarino e agora na segunda parte desse áudio sobre o caso Fábrica de Casamentos na Justiça, eu vou analisar junto com vocês os principais tópicos do entendimento do magistrado pela condenação das requeridas. Quem é da área do direito, quem é estudante de direito, quem é jovem advogado precisa ter uma visão mais profunda, uma visão jurídica sobre os fatos que acontecem na mídia, muito além do que é dito nos sites de fofoca, nos programas de televisão. Nós precisamos analisar judicialmente, com a visão profissional, tudo o que acontece ao nosso redor. E a condenação da emissora SBT e sua produtora do programa, no caso do casamento cancelado no programa Fábrica de Casamentos, é um caso que merece o nosso olhar jurídico. Entenda o porquê da condenação das requeridas, emissora SBT e produtora do programa, nesse caso. O porquê do casal que teve o seu casamento cancelado ter recebido na justiça R$74 mil e o porquê da condenação das requeridas neste caso. Na primeira parte do áudio eu trouxe os elementos gerais do caso e os tópicos da defesa do SBT. Ainda avisei que todos os argumentos apresentados tiveram falhas, eram argumentos facilmente derrubados, até usei uma expressão informal popular, argumentos furados. E agora eu vou mostrar os argumentos que balizaram a decisão do magistrado no sentido de condenar as requeridas. O primeiro tópico que fez com que o magistrado fixasse a condenação das requeridas foi a ausência de um contrato. As requeridas em nenhum momento apresentaram um contrato, por mais simples que seja, avisando sobre o caráter de doação do casamento ou avisando o fato de que o casamento poderia ser cancelado a qualquer momento. Isso não foi avisado claramente num contrato. Por mais que para as requeridas pareça óbvio que o casamento se trata de uma doação, elas não expressaram com clareza isso através de um contrato para o casal, para os requerentes, para os casais selecionados. Como elas não avisaram para este casal que teve a cerimônia cancelada sobre a possibilidade da cerimônia ser descartada a qualquer momento, sobre o caráter fundamentalmente de doação desta cerimônia, isto fez com que elas fossem obrigadas a assumirem a responsabilidade pela promessa desfeita, descumprida. O segundo tópico que fez com que o magistrado ficasse inclinado a condenar as requeridas foi a responsabilidade das requeridas assumida perante terceiros. A partir do momento que as requeridas se propuseram em realizar uma festa de casamento, elas assumiram a obrigação, mesmo que por mera liberalidade. O caráter de doação não as isenta de responsabilidade, porque elas assumiram responsabilidade sim perante terceiros, prometendo realizar uma festa de casamento. E nisto já podemos engatar o terceiro tópico do entendimento do magistrado. O processo seletivo do programa ostenta publicidade às pessoas indeterminadas. Ainda que não haja um vínculo de consumo, uma obrigação pautada em direito do consumidor, porque se tratava de uma doação, há aqui uma obrigação sustentada pelo direito civil, porque as requeridas tornaram pública a transferência de vantagens aos requerentes. A partir dessa manifestação de vontade, os atos unilaterais, segundo o Código Civil, criam responsabilidade, criam expectativas. As requeridas criaram justa expectativa no casal de que a cerimônia seria realizada na data prometida, no local indicado e com presença de convidados. Quarto tópico: atos unilaterais podem constituir fonte de obrigações. Nem sempre a doação é isenta de responsabilidade. Eu sempre vou repetir este ponto
para ficar bem didático e para você absorver bem. Este é o centro fundamental da decisão deste caso. E não somente neste caso que condenou o SBT, mas em qualquer caso em que envolva promessa de recompensa, promessa de prêmio e uma manifestação pública de vontade de transferir vantagem. O ato unilateral que carrega essas promessas, ele constitui sim fonte de obrigações. Quem assumiu uma doação perante terceiros, quem assumiu uma promessa de prêmio, tem a responsabilidade de cumprir com o que assumiu. Não pode desistir sem responsabilidade, apenas porque resolveu transferir vantagem por mera liberalidade. No caso do programa Fábrica de Casamentos, houve uma promessa sólida a partir do processo seletivo amplamente divulgado publicamente. Nesse sentido, dentro desse caso, nós temos responsabilidade em caso de descumprimento de promessa. O magistrado não acolheu a tese da defesa de ausência de responsabilidade na liberalidade do doador. Não existe mero arrependimento sem responsabilidade, e a justificativa normativa jurídica para isso está dentro do artigo 854 do Código Civil. Vou ler este artigo junto com vocês. Esta é a justificativa jurídica normativa da responsabilidade em caso de descumprimento de promessa. Artigo 854 do Código Civil. Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço contrai obrigação de cumprir o prometido. Sobre a exigência da recompensa estipulada, o artigo 855 do Código Civil afirma o seguinte: quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Estes são os artigos que justificam a possibilidade do casal exigir a recompensa estipulada pelo programa. Quinto tópico do entendimento do magistrado: prestígio da boa-fé. Foi ponderado na decisão que a boa-fé há de ser prestigiada. O magistrado entendeu que o casal tinha boa-fé no caso, que eles esperavam a realização do casamento, tinham uma justa expectativa diante da celebração do casamento, que foi desmarcado sem qualquer explicação pela produtora do programa e pela emissora. Quando o casamento foi desmarcado, surgiu a responsabilidade das requeridas em assumir a conversão em perdas e danos. Sexto tópico, abalo moral. O magistrado entendeu que houve sim danos morais neste caso. Ele reconheceu a angústia dos requerentes e toda a tristeza dos noivos por não conseguirem realizar a tão sonhada festa de casamento que foi prometida para eles assim que eles foram selecionados pelo programa. O magistrado reconheceu a frustração dos noivos perante amigos e parentes que já tinham sido avisados por meio de um site sobre a realização da cerimônia. O fato de os requerentes terem convivido anteriormente em união estável não minimiza os danos morais, como a defesa quis alegar. O magistrado não acolheu a tese da defesa de ausência de abalo moral pela convivência em união estável anteriormente. Para o magistrado, as requeridas não podem alegar isso, porque não havia qualquer ressalva no programa quanto à seleção de um casal nessa condição, nessa situação de união estável. O sétimo tópico que o magistrado entendeu pela condenação das requeridas foi a necessidade de combater comportamentos lesivos à sociedade. Além de recompensar o casal pelos danos morais, no valor da indenização por danos morais, o magistrado também entendeu necessário a fixação de valores para punir as requeridas, para pressionar economicamente as requeridas para que elas não cometam mais estes comportamentos lesivos. O magistrado entendeu que promessas não cumpridas, promessas feitas publicamente e
descumpridas sem justificativa são um comportamento lesivo por parte das requeridas. Elas não podem mais continuar fazendo o mesmo com outros casais, selecionando outros casais para o programa e desistindo de realizar a cerimônia de casamento no meio do quadro, sem grandes justificativas, sem responsabilidade. Isto viola os direitos personalíssimos dos noivos, isso frustra a expectativa das pessoas, cancelar um casamento sem avisar. Então, o magistrado entendeu que o agente lesionador, no caso as requeridas, elas devem sentir pressão em sua capacidade econômica, a fim de serem mais cautelosas daqui para frente e não provocarem mais outras lesões à moral das pessoas. Como as requeridas, uma emissora de televisão, uma produtora de programa, elas têm uma grande influência pública. Como as requeridas têm essa grande influência, o magistrado entendeu que elas não podem mais gerar expectativas nas pessoas selecionadas sem o devido comprometimento com a promessa pública. Promessas que não são cumpridas com responsabilidade configuram comportamentos lesivos à sociedade, além de serem potencialmente lesivas para os direitos personalíssimos. O oitavo e último ponto que o magistrado entendeu pela condenação das requeridas foi a ausência de qualquer configuração de bis in idem. Meus queridos estudantes de direito e jovens advogados, lembrem-se que o princípio do ne bis in idem é a vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Aqui, na condenação, o magistrado aplicou contra as requeridas 2 valores, um a título de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer e um valor a título de danos morais. O magistrado entendeu que aplicar 2 valores diferentes na mesma condenação não significa dupla punição pelo mesmo fato, mas sim 2 punições diferentes para 2 fatos diferentes que existem dentro deste caso. Os R$49 mil a título de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer é devido à violação ao artigo 854 do Código Civil. É pela promessa de recompensa não cumprida e é para que o casal possa pagar um buffet no mesmo local prometido pelo programa. Os R$49 mil é a título de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer. São referentes àquilo que as requeridas prometeram e não cumpriram. Então, a partir do momento que elas prometeram e não cumpriram, elas assumiram a obrigação de converter o valor em perdas e danos. Pela obrigação que elas assumiram de fazer o prometido, de realizar o casamento. Como elas não realizaram o casamento que prometeram, elas devem, pelo menos, dar um valor de conversão em perdas e danos para que o casal possa, com este valor, ter uma cerimônia no mesmo local prometido pelo programa e com o mesmo buffet. Já o valor dos danos morais, que o juiz aplicou na condenação, R$25 mil a título de danos morais, esse valor que o magistrado considerou razoável em danos morais é para recompensar os abalos psicológicos, as violações aos direitos personalíssimos, aos direitos morais do casal. Este valor é para todo o constrangimento que o casal sentiu na situação vexatória de ter de desmarcar a cerimônia diante de familiares, amigos, é pelas crises de ansiedade da noiva. Tudo isso foi considerado no título de danos morais. Então, uma coisa é o título de conversão em perdas e danos e outra coisa é o título de danos morais. Existem 2 valores dentro da mesma decisão, R$49 mil a título de conversão em perdas e danos e R$25 mil a título de danos morais. Os 2 valores juntos fecham R$74 mil. O casal deve receber, portanto, R$74 mil de forma solidária por ambas as requeridas
emissora SBT e produtora do programa. O juiz entendeu que estes dois valores não são uma dupla punição pelo mesmo fato, mas sim valores diferentes para fatos diferentes dentro do mesmo caso. Um valor é para cobrir a obrigação de fazer, e o outro valor é para recompensar os abalos morais. Eu espero que vocês tenham entendido agora juridicamente o porquê da condenação do SBT nesse caso. Um grande abraço e até a próxima! Consultem o nosso site, lá nós temos textos completos de direito. E se você assinar a área exclusiva, vai ter acesso aos meus textos completos, incluindo um texto com análise didática sobre o caso do casamento cancelado no programa Fábrica de Casamentos. E na área exclusiva também há acesso a downloads de modelos de peças processuais. Tudo isso pensando na melhoria dos seus estudos, do seu trabalho, você que é estudante de Direito e jovem advogado. www.juridicosadvocacia.com.br. Conheça o nosso site, conheça o nosso serviço educacional e jurídico. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima explicação de direito no podcast da Jurídicos Advocacia.